E hoje de manhã, o mesa-tenista rio-clarense Carlos Carbinati esteve em Brasília com um grupo de para-atletas que conquistaram medalhas de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, para uma recepção promovida pela presidente Dilma Rousseff. Carbinati conquistou 2 medalhas de ouro no individual e por equipes e foi recebido com festa no retorno a Piracicaba, cidade onde treina com desfile até de carro aberto e tudo mais. O encontro de hoje no Palácio do Planalto foi uma homenagem aos atletas pelas conquistas. O Brasil teve o melhor resultado da história, com um recorde de 257 medalhas, sendo 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. Após a vitória na primeira rodada, o Rio Claro Basquete levou a melhor sobre Campo Mourão na tarde de ontem e manteve a invencibilidade na segunda etapa da Liga de Desenvolvimento de Basquete. A equipe tenta hoje, a partir das 8 horas da noite, a sua 8ª vitória na competição diante de Brasília. Falando ainda em basquete na liderança, é assim que o Rio Claro, adulto, aí quer abrir o segundo turno da primeira fase do Paulista. Mas o primeiro desafio não é brincadeira, não. Antes do treino, Marcelo Tamião mostrou lances de Rio Claro e Franca na estreia do Campeonato Paulista. Mostrou também o desempenho do adversário contra a Winner Limeira. Mas a gente já espera que a equipe não desenvolva o mesmo basquete que nós fizemos na primeira partida. Tanto nós quanto Franca, né? As duas equipes estavam jogando o primeiro jogo, pressão muito mais nossa aqui do que deles. E a gente espera dessa vez jogar a pressão lá para cima deles, que jogo, transmissão ao vivo e tudo mais. Eles necessitando também da vitória, né? A gente espera aí surpreender lá em Franca. O treinador até vestiu o colete e mostrou dentro de quadra como é que se faz. Parece que tudo foi assimilado pelo grupo. Mas além de conhecer bem o adversário, os jogadores do Rio Claro estão se adaptando a um outro fator, o relógio. É que a partida de sábado contra a Franca vai começar às 2h10 da tarde. Um horário bem atípico para um jogo de basquete. Por isso, o treino de ontem começou no mesmo horário da partida. É difícil, né? Fisiologicamente, se a gente, na verdade, almoçar, a gente sente muito durante o jogo, né? Então, a gente faz esse treino agora, sem um almoço ainda, com uma alimentação diferente e pós-treino, pós-jogo, a gente almoça. Depois do almoço, a gente sempre descansa, deita na cama, fica assistindo televisão, então... É bom a gente, essa mudança de horário no treinamento para a gente já ir pelo menos acostumando a parte do almoço que vai comer também para não pesar tanto. Na primeira rodada do retorno, o que a equipe deseja é esquecer os erros do jogo contra a Franca na abertura da competição e tentar repetir as boas atuações das demais partidas. Os atletas têm consciência disso e sabem das condições que nós temos para realizar um excelente trabalho. O adversário está na cola, tem só 1 ponto a menos. Portanto, uma vitória isola de vez Rio Claro na liderança. Eu acho que é um primeiro lugar que nos coloca numa condição muito favorável para as próximas etapas. E aí, a gente vai continuar falando do basquete aqui com o Rafael Perobon, que está aqui comigo. Tudo bem, Rafa? Tudo jóia, Paulo? Tudo jóia. Os próximos jogos aí de Rio Claro, só para a gente ter um panorama de como vai ser a vida do time nesta segunda fase, Rafa. Exatamente, como a gente disse, a segunda fase começa o segundo turno, né, da primeira fase começa no sábado, fora de casa contra a Franca. Vamos dar uma olhada na tela, então, quais serão os próximos jogos? São 5 jogos, apenas 2 dentro de casa. Olha, daí na semana que vem, dia 2 de setembro, joga aqui no Felipe Caran contra a Winner Limeira, depois vai a Bauru enfrentar o time daquela cidade, aí depois mais um jogo fora no dia 9 contra o América lá em São José do Rio Preto e termina a primeira fase jogando em casa contra a equipe de Osasco. Inclusive, o Rio Claro Basquete está fazendo uma promoção, viu, Paulo, que já os ingressos para esse jogo contra o Winner já estão à venda por R$15. Se a pessoa compra antecipado, ela ganha de graça o ingresso para esse último jogo contra Osasco. Quer dizer, é para lotar e para apoiar a equipe que está indo bem, né, Rafa? Está indo bem. E segundo Marcelo Tamião, o time precisa de 4 vitórias em 5 jogos para não depender de ninguém e terminar a primeira fase na liderança. Eu acho que até com combinação de resultados, capaz que 3 vitórias até dá. Maravilha, Rafael. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rio Claro Notícias. Valeu, Paulo. Um abraço a todos. A gente fica por aqui. Você tem a reprise dessa edição às 10 horas da noite e a gente volta amanhã ao vivo, 12h30. Até lá.